Você já teve a sensação de que o universo está conspirando a seu favor? Momentos que chegam a ser engraçados, como por exemplo quando você está pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga, ou quando você pede algo em oração e encontra a resposta exata em um lugar inesperado, em um post na rede social, ou recebe uma mensagem de um familiar distante. O mundo chama isso de sincronicidade, coincidência ou até mesmo sorte. Mas e se eu te dissesse que não existe coincidência no reino de Deus? E se esses momentos não forem aleatórios, mas sim a assinatura de Deus na sua vida? Um sinal claro de que Ele está orquestrando cada detalhe da sua jornada. Se você está cansado de viver no acaso e deseja aprender a decifrar a linguagem sutil que Deus usa para se comunicar, preste atenção. Esta mensagem é um convite para você sair do estado mental da sorte ou das coincidências aleatórias do universo e entrar em um processo consciente do cuidado que a providência divina tem com você. A partir de agora, você verá como as sincronicidades alinhadas com os planos de Deus sutilmente te direcionam ao caminho que Ele deseja te levar e entenderá o fluxo das mudanças que estão acontecendo, passando a estar aberto para perceber esses eventos quando acontecerem novamente ao seu redor. Capítulo 1. A linguagem secreta de Deus. Há uma linguagem que não se fala com palavras, mas com acontecimentos. A sincronicidade, na perspectiva da fé, é a providência divina em ação. É Deus usando eventos, pessoas e até mesmo pensamentos para nos guiar, nos confortar ou nos alertar. Não é mágica. Nada é aleatório quando se caminha com fé. É a soberania de um Deus que governa sobre todas as coisas. Deus não age com improviso. Ele é o maestro do tempo, o autor da história, o arquiteto que conecta pontos que no presente parecem desconexos, mas que no futuro revelam um plano maior. Enquanto o mundo chama de acaso, o cristão reconhece: é o toque do Senhor Deus. E o que parece caos ou sem ligação para nós é, na verdade, uma sinfonia perfeitamente regida por Ele. Muitas vezes, oramos por direção, mas esperamos uma voz audível ou um anjo descendo do céu, algum sinal inquestionavelmente claro que Deus está nos direcionando. No entanto, o Senhor fala conosco através do que é comum, do que é sutil. Ele usa a beleza de uma coincidência para nos lembrar que Ele está no controle. Ele se revela nas entrelinhas da vida. No livro que cai da estante exatamente na página que você precisava ler, na música que toca, com as palavras que confortam sua alma, na frase simples de um amigo que parece ter sido enviada direto por um anjo de Deus. O problema é que vivemos tão distraídos pelo barulho da ansiedade, da pressa e das redes sociais que perdemos a capacidade de perceber esses pequenos sinais no dia a dia. Estamos tão focados no grande milagre que ignoramos os milagres pequenos que acontecem diariamente. Mas Deus ainda fala, e fala o tempo todo. A questão é, você consegue ouvir? A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de ordem e propósito. Ele não joga dados com o universo. Ele tem um plano, e Ele usa todos os meios para nos manter alinhados a esse plano. Nada foge ao seu controle, nada escapa ao seu olhar. A sua providência é a garantia de que nada acontece sem o seu conhecimento e sem a sua permissão. Mesmo o que parece ser um desvio de rota, é, na verdade, um atalho para o seu propósito. Como diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo não promete que tudo será fácil, mas promete que tudo será útil. Cada peça do quebra-cabeça, mesmo as que parecem não se encaixar, está sendo usada para formar a imagem final da sua vida. Capítulo 2. Os 3 níveis de sinais divinos. Para decifrar essa linguagem, precisamos entender que os sinais de Deus,
operam em diferentes níveis de intervenção e propósito. Nível 1. O sinal pessoal, a confirmação. Este é o sinal mais íntimo. É a resposta exata à sua oração. É a palavra que você precisava ouvir, dita por um estranho ou alguém que você não esperava. É a passagem bíblica que salta aos seus olhos no momento de maior dúvida ou a confirmação visual de algo que foi pedido em oração. Estes sinais são feitos sob medida para você. Eles servem para confirmar uma direção que você já estava considerando ou para te dar a paz que você estava buscando. Eles não são para convencer o mundo, mas para fortalecer a sua fé interior. O exemplo clássico é Gideão. Ele estava inseguro sobre o chamado de Deus para liderar Israel. Ele pediu um sinal, que o velo de lã ficasse molhado e o chão seco. Deus fez. Mas Gideão, ainda hesitante, pediu o oposto, que o velo ficasse seco e o chão molhado. Deus, em sua paciência, também atendeu. O que aprendemos com isso? Deus não se ofende com a nossa honestidade. Ele é tão detalhista que está disposto a nos dar a confirmação que precisamos, mesmo que seja um sinal que só faça sentido para nós. Nível 2. O sinal de alerta, o freio divino. Estes são os sinais que parecem coisas ruins ou obstáculos. O pneu que fura, o e-mail que não envia, o business empresarial que não deu certo. O mundo vê isso como azar. O guerreiro espiritual vê como um freio de Deus. Às vezes, a maior bênção é a porta que Deus fecha. Ele nos protege de caminhos que parecem bons, mas que nos levariam à destruição e sofrimento. Pense em Paulo e Silas. Eles tentaram pregar em certas regiões da Ásia, mas o Espírito Santo os impedia. Atos 16, 6, 7. Não foi um simples não, mas ainda não é a hora certa, ou não aqui nesse local. Os obstáculos eram, na verdade, a mão de Deus, redirecionando-os para a Macedônia, onde o Evangelho precisava chegar. O que pareceu um fracasso inicial foi, na verdade, a providência divina, garantindo que eles estivessem no lugar certo, na hora certa. Nível 3. O sinal profético, o chamado Arai a transição. Estes são os sinais que te empurram para o seu propósito. São as oportunidades que surgem, as pessoas que aparecem na sua vida com a chave para o seu próximo nível. Pense nos profetas Elias e Eliseu. Elias encontra Eliseu arando um campo cercado de bois e lança sua capa sobre ele para chamá-lo a segui-lo, visto que Elias era um fugitivo após uma ameaça da rainha Jezabel. E Deus o instruiu no Monte Sinai a ungir Eliseu como seu sucessor. O versículo marca o início do chamado de Eliseu para se tornar o próximo profeta e auxiliar de Elias em seu ministério. 1 Reis 19, 19. O manto não era apenas um pedaço de tecido, era um sinal profético de transição, um chamado. Eliseu entendeu o sinal e deixou tudo para seguir Elias. Esses sinais exigem ação e coragem. Eles te tiram da zona de conforto e te colocam no centro da vontade de Deus. Eles são a confirmação de que você está prestes a entrar em uma nova temporada. Capítulo 3. O poder da atenção plena. A chave para perceber esses sinais não é procurá-los desesperadamente, mas sim estar pronto para recebê-los. Isso exige o que podemos chamar de atenção plena espiritual. A providência divina é constante, mas a nossa percepção é intermitente. Precisamos treinar nossa mente para a quietude. O barulho da ansiedade, da pressa e da distração abafa a voz do nosso Senhor. Se sua vida está cheia de ruído, você não conseguirá ouvir o sussurro de Deus com o direcionamento correto. Como cultivar essa atenção? Oração de escuta. Não apenas fale com Deus, mas dedique tempo para ouvir. Peça a Ele para abrir seus olhos espirituais. A oração não é apenas uma lista de pedidos. É um canal de comunicação de mão dupla, diário de sinais.
Comece a registrar os momentos que parecem coincidências. Ao reler, você verá um padrão claro da mão de Deus na sua vida. Você perceberá que Deus tem falado com você o tempo todo, mas você só não estava anotando. Ação com fé. Quando o sinal vier, haja. A fé sem obras é morta. O sinal é a pista. A ação é o passo de fé. Se Deus te mostra a porta, você precisa ter a coragem de girar a maçaneta. O profeta Elias experimentou isso. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim na voz mansa e suave. 1 Reis 19, 11, 12. Isso nos ensina que os sinais mais importantes de Deus vêm na quietude, não no drama ou em meio ao caos. Capítulo 4. O perigo da obsessão por sinais. Existe um limite muito tênue entre buscar a direção de Deus e se tornar dependente de sinais dele para tudo. E muitas vezes, sem perceber, nós cruzamos essa linha. Começamos pedindo confirmações por medo de errar, mas acabamos transformando o relacionamento com Deus em uma constante necessidade de provas. Porém, o Senhor nunca nos chamou para viver por evidências. Ele nos chamou para viver pela fé. Há pessoas que oram, mas não se movem. Esperam um sinal para começar, outro para continuar, outro para decidir. E assim, a vida se torna uma espera sem fim. Essa postura, que parece espiritual, muitas vezes é apenas o medo disfarçado de devoção. É o medo de agir sem garantias, mas a fé genuína nasce exatamente nesse espaço entre o não saber e o confiar. A fé não é a certeza de que Deus mostrará o caminho inteiro. É a coragem de dar o primeiro passo, confiando que Ele guiará os passos seguintes. Como está escrito em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé não é esperar ver para crer, é continuar crendo mesmo quando nada parece fazer sentido. Quando a busca por sinais se transforma em obsessão, o foco deixa de estar em Deus e passa a estar nos resultados. E isso enfraquece a alma. O sinal é apenas uma ferramenta temporária, mas somente a palavra é eterna. Deus, às vezes, escolhe o silêncio como resposta, não para nos punir, mas para fortalecer a nossa confiança. É no silêncio que a fé amadurece, e é nesse amadurecimento que aprendemos a caminhar com os olhos do coração. Em Provérbios 3, 5, 6, nos dá a chave correta. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é mais poderoso do que entender, porque entender depende da mente, mas confiar é decisão da alma. E quando você decide confiar, mesmo sem sinais, o céu se move a seu favor. A sincronicidade, os sinais e as confirmações que às vezes aparecem são apenas ecos da voz de Deus dizendo: eu estou aqui, eu te vejo, eu continuo no controle. Mas a confiança, essa sim, é a linguagem dos que caminham com o Espírito. Quando você aprende a descansar na natureza de Deus e não apenas nas manifestações dele, sua fé deixa de ser frágil. Você não vive mais em busca de provas, porque se torna a própria prova viva de que Deus é fiel. E quando chegar o dia em que o sinal não vier, ainda assim o seu coração saberá o caminho. Porque quem confia não precisa enxergar, apenas seguir a voz que fala dentro da alma. A sincronicidade não é para substituir a confiança, é para reforçá-la. Capítulo 5. A sincronicidade como cura. A providência divina não atua apenas para nos conduzir ao nosso destino. Ela também desce até as partes mais silenciosas da nossa alma para curar o que um dia nos feriu. Deus não apenas guia o nosso caminho, Ele restaura o coração que foi machucado ao longo da jornada. E muitas vezes Ele faz isso por meio daquilo que chamamos de sincronicidade.
Momentos que parecem coincidência, mas são, na verdade, o toque suave da mão de Deus, nos lembrando que não estamos sozinhos. Pense em um instante em que você estava completamente desanimado, cansado das batalhas da vida, achando que Deus havia se afastado. E então, de repente, algo acontece. Uma música toca e fala exatamente o que você precisava ouvir. Uma lembrança surge. Uma mensagem chega, dizendo as palavras que você não sabia como pedir. Isso não é acaso. É o próprio Deus se manifestando através daquilo que é familiar, usando o natural para revelar o sobrenatural. Esses pequenos milagres são a forma como o céu sussurra à terra. Eu ainda cuido de você. A sincronicidade é o bálsamo invisível de Deus sobre feridas antigas. Quando o inimigo tentou semear o abandono, o Senhor envia um pequeno sinal de direcionamento, um encontro, uma palavra, um gesto, para plantar a certeza de que Ele nunca te deixou. É como se, entre as dobras do tempo, com sua infinita sabedoria, Deus organizasse cada detalhe para te alcançar no exato momento em que você mais precisa. Ele pega o que parecia esquecido e transforma em lembrança curada. Ele ressignifica o passado para que o presente volte a florescer. Em Isaías 57:18, o Senhor declara: Tenho visto os seus caminhos, mas o curarei. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Essa promessa é a essência da sincronicidade. Deus vendo a dor que você mesmo já tentou ignorar e usando o ordinário para produzir cura extraordinária. Cada sinal de restauração é uma página reescrita. Cada reencontro inesperado, cada frase que toca fundo, cada lembrança que agora traz paz, tudo isso é a graça operando em silêncio. Porque quando Deus quer curar, Ele não apenas apaga o passado, Ele o redime, Ele transforma memórias em testemunhos e cicatrizes em marcas de vitória. Então, da próxima vez que algo parecer uma simples coincidência, pare por um instante, respire e perceba, talvez seja o próprio Deus, mais uma vez, te lembrando que o amor dele ainda te encontra, até mesmo nas entrelinhas da sua história. Se essa mensagem te trouxe uma lembrança ou esquentou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, obrigado por transformar coincidências em cura, como um sinal ao universo de que você está atento aos sinais divinos. Capítulo 6. O princípio da colheita na sincronicidade. A sincronicidade não é acaso nem mágica, é resposta. É o reflexo espiritual daquilo que você tem semeado no campo invisível do coração. Assim como a terra devolve o que recebe, o mundo espiritual também responde àquilo que plantamos com nossas palavras, atitudes e intenções. Quando você vive em obediência, em oração, em generosidade e fé, você está regando um solo fértil no reino. E desse solo brotam sinais, conexões, oportunidades e encontros que não são meras coincidências, são colheitas espirituais. Nada acontece por sorte quando se está em sintonia com o céu. A sincronicidade é o eco daquilo que você semeia no secreto. A palavra é clara sobre isso. Em Gálatas 6:7 está escrito: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa lei é imutável. Se você semeia amor, colherá paz. Se planta gratidão, colherá favor. Mas se lança palavras de medo, dúvida ou murmuração, o que volta para você é confusão e escassez. A sincronicidade que você experimenta é a confirmação da atmosfera espiritual que você tem cultivado dia após dia. Muitos buscam sinais de Deus sem perceber que o sinal nasce da semente que você externaliza para o mundo. O céu se move em resposta à fé e não à ansiedade. Quando você semeia fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, Deus transforma o impossível em um caminho possível.
Quando você decide permanecer firme, mesmo sem entender, os céus conspiram a seu favor. É por isso que Jesus disse em Lucas 6,38: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Tudo o que você oferta, amor, fé, perdão, esperança, retorna multiplicado em formas que só o Espírito Santo sabe traduzir. A sincronicidade é, portanto, a colheita da sua vida espiritual. Ela revela se o seu coração está em desalinho ou em harmonia com o propósito divino. Quando você planta com intenção pura, o universo espiritual se organiza para te recompensar. Quando planta em fé, o tempo trabalha a seu favor. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, a semente está germinando debaixo do solo, no escuro e se desenvolvendo no invisível. Lembre-se, Deus nunca deixa uma semente de fé sem resposta. O que você planta em lágrimas, Ele fará florescer em alegria. E quando as coincidências começarem a acontecer, você entenderá. Não era acaso, é chegada a hora da colheita. Conclusão. O chamado para a ação. Chegou o momento de parar de chamar de acaso o que, na verdade, é cuidado divino. Quantas vezes Deus te mostrou sinais sutis e você pensou, foi coincidência? Mas a verdade é que nada na vida de quem caminha pela fé é coincidência. Cada detalhe, cada encontro, cada porta que se abre ou que se fecha, carrega a assinatura silenciosa de Deus. A partir de hoje, treine seus olhos espirituais para enxergar além da superfície. Perceba a sinfonia divina que rege os bastidores da sua história. O tempo de viver distraído acabou. É hora de despertar para a realidade do reino dos céus, onde tudo tem propósito, onde até o silêncio é resposta e onde cada movimento é guiado pela mão de Deus. Não viva mais como quem espera o acaso. Viva como quem confia que o céu está trabalhando a seu favor. A fé não é uma esperança vaga, é a certeza de que existe uma inteligência divina alinhando os acontecimentos, mesmo quando você não entende o porquê. Quando você começa a ver a vida sob essa ótica, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e o coração se enche de paz, porque você compreende que está sendo conduzido passo a passo pelo próprio Deus. Então, se essa mensagem despertou algo dentro de você, declare com convicção: meus olhos estão abertos para os sinais de Deus. Essa é a sua declaração de fé. Um ato simbólico de quem decide sair do campo da coincidência e entrar na dimensão da providência divina. Mas não pare por aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre a tua jornada, eu te peço 3 coisas muito simples, mas poderosas. Curta este vídeo. Seu like é um sinal para o YouTube de que esta palavra é importante e precisa alcançar mais pessoas que estão vivendo no acaso. Inscreva-se no canal Mindset Cristão. Assim, você não perde as próximas mensagens que vão fortalecer sua fé, clarear sua mente e te ajudar a caminhar com propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está esperando um sinal de Deus. Talvez, hoje, você seja esse sinal na vida dessa pessoa especial. Que a certeza dos planos de Deus guie cada passo seu a partir de agora. E que, ao olhar para o futuro, você saiba, com uma certeza inabalável, que nada escapa do olhar daquele que te criou com propósito.